Bom, então, dando continuidade aqui à nossa discussão, nós estamos falando de modelo, do modelo padrão como sendo uma teoria efetiva a partir de uma física mais fundamental e de próprios acoplamentos efetivos que resultam do modelo padrão da teoria eletrofrágil. Só queria dar um aviso a vocês, para quem está sobretudo assistindo a aula fora, é que semana que vem, dia 4, eu não vou estar aqui, tenho compromisso fora, mas aí eu já vou falar com o Yuri para entrar com a parte dele. Ele já vai começar a fazer teoria de perturbação quiral, tá? Ele dá a aula dele dia 4, aí dia 11 eu já retomo. Então eu vou falar com ele para entrar no dia 4, fazer essa introdução às teorias de campo, a teoria de perturbação quiral, e depois ele mais à frente retoma para continuar, tá certo? Mas é só para vocês não ficarem com horário sem aula semana que vem. E aí, de qualquer maneira, ele é monitor do curso e ele vai ficar com essa parte de teoria perturbação quiral. Então ele já começa a dar a primeira aula semana que vem, talvez ele precise de uns 3 encontros, ele dá a primeira e depois dá mais 2, tá bom? Então vamos lá, na aula passada nós tínhamos construído, a partir do setor fermiônico, um operador efetivo que acabava gerando uma massa tipo Majorana, Então na aula passada a gente construiu um operador de dimensão 5, que era um operador puramente fermiônico, e tinha essa estrutura aqui, o epsilon IJ, aqui o lepton conjugado de carga I, e aí aqui nós tínhamos a componente IJ do Higgs, depois tínhamos aqui o epsilon KL, e aqui um lepton, kappa, e aqui um Higgs. Então a gente tinha visto que esse operador aqui, ele dava origem a um termo tipo Majorana, do neutrino, aparecia o termo aqui tipo termo de massa de Majorana do neutrino, termo de massa tipo Majorana do neutrino, e nós estimamos, E essa massa aqui, ela aparecia com o valor dessa massa aqui, essa massa MW aqui, o neutrino era o valor esperado no vácuo do Higgs, a escala eletrofraca, vamos colocar aqui a escala eletrofraca sobre um cutoff. E a gente identificava isso aqui como sendo na faixa da massa do neutrino, 0,5 eletronvolt. Isso aí fixou um cutoff para nós, que podia ser na faixa dos 10 a 14. Então tá, foi o que a gente falou na aula passada, de um primeiro operador efetivo, que é o único operador de dimensão 5, independente que pode ser construído. Depois nós temos a questão, as chamadas, os trivértices. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês, eu trouxe jornalista, é que a teoria eletrofraca, lembrando aí dos cursos anteriores, ela é como ela tem um fator não abeliano, que é o SO2, e o fator abeliano associado à hipercarga, ela acaba dando acoplamentos cúbicos, na teoria voltada, teoria eletrofraca, Salan, Lacho, Weinberg. Então a gente tem o SO2 e tem aqui o... Então no setor SO2, aqui, no setor SO2, a gente tem o field strength, o FMI tradicional ali, vou colocar assim, Vou chamar chamando os potenciais de B, E no setor abeliano, a gente tem o campo de gauge associado à hipercarga. Bom, então, lembrando da formulação de Young-Wilson, os field strengths ao quadrado, os traços, os Fs, e a algebra. Então a gente vai ter acoplamentos cúbicos do tipo epsilon ABC, um termo típico, entre outros,
e depois os termos quartos que vão ter os dois epsilon, né? Vai ter epsilon C. Tá certo. E aqui nós temos apenas os termos quadráticos, porque é o epsilon e mi ao quadrado. Então, aqui, agora, porém, com a quebra da simetria, né, a gente renomeia esses campos aqui, e aí a gente está lembrado lá que o BN1 e o BN2, eles se combinam de forma complexa, né, para dar o WMi mais ou menos, né? É uma combinação BN1 menos IBN2 sobre raiz de 2 dá um W mais. E o BN1 mais IBN2 sobre raiz de 2 dá um W menos. E usando o ângulo de Weinberg que mistura depois o BN3, né? Pode escrever, se quiser assim, BN3, θ. Acho que eu estou omitindo aqui o índice Weinberg, né? Cosseno de θ. E aqui aparece o fóton. E o Y. Se quiser, posso botar um lugar. Então, ao substituir aqui, né, esses acoplamentos, a gente vê, por exemplo, os épicos, é o ébito típico normal, vai ter que ser sempre com 60 índices diferentes. Então, sempre que o A for 1, né, então aqui vai aparecer o BW mais o W menos, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 3, e o 3 vai envolver o setor neutro. O 3 é sempre o setor neutro que envolve o Z'. Então, a gente daqui vai tirar os trivértices, né, os trivértices que vão dar W mais ou menos junto com Z, ou W mais menos com o fóton. Então, a gente vai ter os trivértices de Yang-Mills, né? Os Ws com Z, 2 Ws com Z, 2 W. E aqui os quadrivértices que vão ser dessas categorias, né? Quadrivértices com W, só com W, os Ws carregados. Depois a gente vai poder ter quadrivértices com W mais, W menos, 2 eixos. Quadrivértices com W mais, W menos e 2 fótons, e depois algum quadrivértice, W mais, W menos, o Z e o fóton. Então essas são as categorias de quadrivértices. E, claro, todos esses vértices aqui estão com as constantes de acoplamento bem definidas. Onde apareceu o fóton, sempre que apareceu uma interação com o fóton, onde apareceu o campo do fóton, a interação é eletromagnética. Então, é o E. Se aparecerem 2 fótons aqui, essa interação aqui, esse quadrivértice, né? Quando aparecer 2 fótons acoplados com um setor de W, vai aparecer uma constante de acoplamento, é 2. E aonde aparecer W com Z, onde aparecer o Z, a constante de acoplamento que o Z carrega é o G cosseno de θ. E onde houver 2 eixos, nós vamos ter G2 cosseno ao quadrado de θ. Lembrando que G é a constante de acoplamento aqui associada a esse SO2, e o G' é a constante de acoplamento a esse associado a esse U. Lembrando que a carga elétrica, G, um ângulo de Weinberg, o seno do ângulo de Weinberg nos dá a carga elétrica, e o G cosseno de θ é a interação associada ao Z. Então, e as interações associadas aos puros da árvore também, elas vão carregar o G cosseno de θ, porque o G seno de θ ele fica reservado para ser a carga elétrica onde aparece o fóton, quer dizer, onde aparece o fóton, a interação é eletromagnética, onde aparece Ws puros e Zs, é a interação fraca. Só para lembrar isso. Agora, por que isso é importante? Por que isso está sendo importante no LHC? Porque os quadrivértices estão sendo testados. A gente precisa testar se os quadrivértices previstos pela teoria, né,
de Salando-Asch-Weimer batem, né, com os resultados do LHC para medida de quadro e vértice. Claro que a medida de quadro e vértice não é uma medida de quadro e vértice direta, mas é uma medida de quadro e vértice através dos decaimentos, né? Os decaimentos vão trazer essas constantes de acoplamento e esses decaimentos podem depois se revelar sob a forma de jets, que vão ser medidos. Quer dizer, tem todo um procedimento experimental no Atlas e do CMS para poder tirar os vértices. Agora, o que a gente sabe é que o experimento nunca vai dar o resultado assim, preciso. O experimento tem sempre a sua marca de erro, as suas incertezas. Então, é preciso saber que tipos de operadores, que tipos de desvios podem aparecer dos quadrivértices em que estejam dentro do modelo. Porque a questão é, será que os desvios, quer dizer, na detecção, na medida dos quadrivértices, na constatação dos quadrivértices, se aparecerem discrepâncias muito grandes, a pergunta é, será que essas discrepâncias estão vindo de uma física fora do modelo padrão, ou essas discrepâncias já estão incorporadas no modelo padrão sob a forma de correções quânticas, ou seja, sob a forma de vértices efetivos que a própria teoria dá. Porque uma questão que a gente aprende aí, né, quando a gente está discutindo simetrias, é que dificilmente uma simetria se mantém exata. Exata que a gente conhece a simetria 1 do eletromagnetismo e a simetria SO3 de cor. Mas quase todas as supersimetria tem que ser quebrada e as simetrias de imagem. Por exemplo, na própria simetria SO2 ou a simetria SO3 do Eightfold Wade-Gellman, né? A simetria SO3 de sabor, a simetria SO4 de sabor. Essas simetrias são quebradas, mas o que é importante é que as quebras que mostram os desvios da simetria exata, elas são geradas pela própria simetria. Quer dizer, a simetria não sendo exata, eu vou ter que responder pelos desvios da situação de simetria exata, pelas quebras de degenerescência dos multipletes, usando operadores da própria simetria. Então, a quebra de SO3 é governada pela própria simetria SO3, a quebra de SO4 é governada pela própria simetria SO4. Então, a simetria, mesmo sendo quebrada, o importante da simetria, muitas vezes, é justamente ela ser quebrada para ela bater, né, a situação teórica com a situação experimental. Mas os termos de quebra, eles são orientados pela própria simetria, eles não são externos à simetria. Então a gente fica com essa questão. Os quadrivértices, que eu espero detectar, quer dizer, os trivértices, né, e quadrivértices que a gente espera, talvez no modelo padrão, detectar desvios, será que esses desvios são fora da teoria SO2-1 e vem de alguma física que pode ser extra, né? Pode ser alguma física de grande unificação, ou a própria teoria SO2-1, ela nos fornece todos os possíveis quadrivértices que não estão previstos a trilevel, né? Mas que vão sofrer correções por operadores efetivos que nós podemos construir a partir da própria simetria. Então, no caso SO2-1, nós temos simetria SO2, simetria 1. Isso a gente pode ver antes da quebra mesmo. E depois a gente vai começar. Então, esses são os vértices, né, de bósons vetoriais que aparecem. A gente tem trivértices e quadrivértices. Nós não temos, por exemplo, não aparece nenhum vértice misturando A com Z. Nós temos trivértices, né? Os trivértices e os quadrivértices, eles vão sempre envolver dois campos, dois bósons carregados. Trivértice, eu posso ter trivértice de W mais W menos com Z e trivértice de W mais W menos com fóton. Depois eu posso ter quadrivértice só dos Ws em si, que vem daqui, que aí eu poderia pegar a situação, vem o seguinte, imagine que eu pegue aqui o A igual a 3 e esse A igual a 3. Quando o A for 3, 3. Então aqui vai ficar 1, 2 e 2, 1. E aqui vai ficar 1, 2 e 2, 1. Sempre que aparecer, quer dizer, quando esse índice aqui for 3, nessa soma, né? Claro, eu vou somar A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3. Na configuração A igual a 3, A igual a 3, quando eu estiver somando a terceira posição do A, 3 e 3, aqui vai ser 1, 2, 2, 1 e aqui 1, 2, 2, 1. Então vai aparecer só BN1, BN2, BN1, BN2. Mas BN1, BN2, eles se escrevem em função do W mais e do W menos. Né? A situação é essa aqui. O W mais I é o BN1 menos I
BN2 sobre raiz de 2. E o W menos, aquele sinal vai botar assim, digamos aqui mais aqui. Então, é claro, eu posso expressar BN1 e BN2 em função de W mais e W menos. E aí eu tenho um quadrivértice puro, W mais e W menos. Agora, quando essa configuração aqui for 1 e aqui for 1, eu vou estar falando, aqui vai ter que ser 2 e 3, e aqui é a mesma coisa, 2 e 3 e 3 e 2. Então, quando eu fixar aqui 1, aqui vai ser 2 e 3. Então, se é 2 e 3, eu vou ter mistura. 2, o BN2 vai envolver W mais e W menos. E o BN3 vai envolver o Z e o A. Então, nós vamos poder formar vértices e vamos ter W mais, W menos. Quer dizer, W mais e W menos vão estar sempre presentes. W mais, W menos 2E, W mais, W menos AA e W mais, W menos CA. O que não vai aparecer aqui no trivértice é nenhum trivértice que misture Z com fóton e nem Z, fóton, nem 3 E's e nem 3 fótons. Poderia pensar. Vértice com 3 fótons, vértice com um fóton, 2 fótons e um Z, um fóton e 2 E's. E depois poderia pensar num vértice que tivesse só Z. Então esses vértices estão excluídos pela teoria eletroestática. Nenhum deles, a trilevel, a simetria SO2, 1, e a quebra espontânea da simetria pelo Gibbs, não me levam a nenhum vértice dessa categoria. Então eu tenho sempre os campos de Gauss, né, os vértices, né, vão ser sempre envolvendo campos carregados com campos neutros. E como aqui também eu não tenho nenhum vértice que misture 2 E's com 2 A's. Quer dizer, o fóton, ele sempre se liga aonde tem carga. Então, como o Z0 não tem carga, o fóton nunca vai se ligar com o Z0, isso a trilevel. Agora, é claro que, por correções, esses vértices a ordens mais altas podem aparecer. Então, o papel da descrição efetiva seria agora nós catalogarmos, né, todos os possíveis trivértices que vão aparecer, por exemplo, envolvendo fóton com Z. Fóton, esse aqui a gente não consegue construir, mas esses aqui a gente vai poder construir fóton com Z, fóton com 2 Z's, fóton com 2 fótons com Z. Então tem a categorização dos trivértices, e aí vão ser, cada campo desse vai estar ligado a um fio de Strange, então vão ser vértices de dimensão 6. Então nós temos uma categoria, dimensão 5 a gente já tinha estudado, né? Dimensão 6, operadores de dimensão canônica 6 vão ser os trivértices. Deixa eu ter uma listinha aqui que eu tenho, viu? Então, por exemplo, operadores de trivértices que a gente pode construir. Então, só para ver aqui a questão da dimensão, nós vamos poder construir algo desse tipo aqui. Então, assim, dmi, F mini, aqui é o fóton mesmo. Esse aqui é o campo do fóton. Z til, aqui é o dual, Z, Mi, Milan, Mi kappa. Então, por exemplo, esse é um trivértice que eu posso construir que vai envolver um fóton. Aqui é o dual do Z, imagina. Quer dizer, aqui é o fio de Strange do Z. Quando a gente está escrevendo aqui, nós já estamos dizendo que, por exemplo, algo desse tipo aqui, Z mini, é dmi ZI menos dmi ZI. Aqui está dizendo isso aqui. Então a gente pode construir um trivértice. Esse aí, trivértice aqui tem dimensão 1, 3, 5, 6, né? Dimensão 6. Tá? Então, trivértice com dimensão 6 que dá. E aí, aqui, claro, a gente vai ter um cutoff aqui, vamos dizer alguma coisa, 1 sobre lambda 2. Tá? Porque aqui vai dar dimensão 6 por 2 quartos. Esse aqui é um termo do Lagrangiano. Depois a gente tem essa outra possibilidade aqui, que é 1 sobre lambda 2 também. É um outro vértice, né, de dimensão 6 que está dando a interação um fóton com 2 eixos. Então, esses vértices aqui seriam fóton CZ.
basicamente são esses aqui. Fóton ZZ, fóton ZZ. Posso ter vértices aqui. Depois eu posso ter vértices desse tipo aqui, um sobre lambda 2. Já vou dar uma falada sobre isso aqui já com vocês, né? Pode ser. Então esse vértice aqui seria um vértice cúbico, só de 6, né? Onde a dimensão tem aqui 3, 4, 6, né? 6, né? 2, 4, essa dimensão desse vértice aqui a gente pode construir. Então, esse vértice aqui seria um vértice puro de Z com Z com Z. Então, a questão é, no LHC, os eventos, né, que a gente vai medir, eles podem estar trazendo, se a gente olhar, por exemplo, o decaimento, algum decaimento que envolva, como processo virtual, alguma coisa desse tipo, por exemplo, alguém que diz assim, eu tenho uma corrente aqui, ela interage com o Z, e aí eu poderia ter, por exemplo, esse trivértice acoplando 3 Z's. Então, por exemplo, um evento desse tipo, uma aniquilação quarto e antiquarto, quarto e antiquarto, né? Troca um Z, e esse Z aqui recai em 2 Z's. Então, esse vértice aqui, produção de Z's a partir de quarto e antiquarto, ou, por exemplo, vamos dizer, quarto e antiquarto, porque o LHC é máquina de próton, é máquina de A mais e menos. Então, esse processo aqui, ele vai estar dando para nós uma medida desse acoplamento ZZ, que não está presente aqui dentro. Ele está presente como um vértice efetivo construído a partir do próprio modelo de Salan-Glass-Weinberg. Então a gente vai ver se essa seção de choque para esse processo aqui é compatível com esse vértice aqui. Aqui a gente vai ter um constante de acoplamento, na literatura em geral, essas constantes de acoplamento são classificadas por F1, F2, F3, vai ter algum F3 aqui, e fazer uma estimativa dessa constante de acoplamento. A gente já sabe que o cutoff está na faixa dos 10 a menos 14 GeV, a gente calculou na aula passada, sem SUSE, esse cutoff aqui é na faixa de 10 a 14 GeV. Então, esse processo aqui, com esse vértice, será que isso aqui é compatível com o modelo padrão? Da mesma forma, eles podem estar trocando aqui, por exemplo, quarto e antiquarto se acoplando com o fóton. E o fóton pode estar se acoplando com 2 E's. Então, esse processo aqui ele vai envolver não só o vértice ZZZ, que pode ser a troca de um Z, e aqui tudo Z, ou pode ser a troca de um fóton acoplado com 2 E's. Então, se esses processos aqui são medidos, né, com certa precisão, a gente pode tirar regiões de validade sobre essas constantes de acoplamento que vão aparecer aqui, que eu posso chamar de F2, que eu posso chamar de F1. E, com isso, a gente tira regiões de validade. E aí, se essas regiões de validade forem compatíveis com constante de acoplamento, nós não esperamos que sejam maiores do que 1. Se nós conseguirmos regiões de constante de acoplamento, pequenas, essas constantes de acoplamento, né, vão ser pequenas, e aí a gente pode ter certeza de que é uma boa, quer dizer, esses vértices aqui fornecem uma boa anomalia para vértices que não estavam presentes no modelo padrão. Então, esses desvios são importantes, quer dizer, dentro dessa concepção de teoria efetiva, né, é importante a gente, de uma teoria que você sabe que não é exatamente compatível com os experimentos, né, mas que tem, esses experimentos têm uma barra de erro aceitável, você tem experimentos com uma razoável precisão. Então, a partir do próprio modelo que você está testando, você pode construir as correções que podem vir a bater com esses desvios experimentais que você está observando. Então, o que nós chamamos, então, de vértices anômalos. Hoje, o que está mais procurado, quer dizer, a grande agenda do LHC agora é em cima dos quadrivértices. Os trivértices já foram medidos, quer dizer, já tem uma boa medida dos trivértices, já tem bons testes sobre o trivértice e eles batem com o modelo padrão. O que nós sabemos até agora, né, é que todos os testes que vêm sendo feitos no LHC desde 2009, eles ainda não
mostraram nenhum desvio nítido em relação ao modelo padrão. Por exemplo, não temos ainda sinalização de partículas supersimétricas. O bóson de Higgs previsto está sendo encontrado, os trivértices já estão bem estudados. A questão maior agora são os quadriversos. Vamos falar um pouco mais detalhes sobre isso, que é a questão que está em andamento. E, vamos dizer, o que a gente espera também, agora esse final de ano o LHC deve ser desativado, que aí agora ele vai passar por um upgrade de novo, deve ser todo 2019, 2020 ele voltando, aí ele vai voltar com a luminosidade mais alta. Então o que a gente tem do LHC agora é energia máxima, mas ainda não está trabalhando com o campo magnético máximo e nem com a luminosidade máxima. Então, na próxima, vamos dizer, nós estamos no Run 2. No Run 3, que se espera que você tenha máxima energia, máximo campo magnético e alta luminosidade. Isso pode, sim, começar a revelar novos eventos. E aí, uma questão importante na agenda é o estudo dos quadrivértices que podem ser produzidos, né, a partir da teoria eletrofrágil. Então, deixa eu colocar, são quadrivértices de dimensão 8. Vou listar eles aqui, que eu... Dimensão canônica desses operadores é 8. Deixa eu colocar aqui a lista que nós temos, eu estou preparando uma lista, acredito que ela tenha sido exaustiva. Tem uma referência aqui, que eu vou deixar com vocês, que pode ser usada para confrontar o que eu aqui, deixo com vocês aqui atrás. Então, que é o seguinte, lembrando então, nós sabemos as transformações de todos os campos, né? O campo de Higgs está aqui, os dados grosos, então vamos ter os quadrivértices são divididos em famílias. Então nós temos as famílias 1, que são, vamos dizer assim, os operadores com o termo, com o fator derivada covariante do Higgs. Então aqui o Higgs é o dublete, né? O dubletezinho de Higgs, lembrando aqui a derivada covariante do Higgs, então ela tem essa estrutura aqui. Aí vai entrar o setor de SO2, a constante de acoplamento de SO2, o campo de gate, os geradores, e aí atuando aqui, atuando no dublete de fio. Depois aqui a parte da hipercarga, e a constante de acoplamento é G'. Agora, aqui é o campo de gate. Agora, como é um caso abeliano, nós não temos gerador, nós vamos ter que colocar o valor da carga Y aqui e aqui. E lembrando só da carga Y, qual é a carga Y do dublete de Higgs, né? A Gelman-Nishijima nos dá a carga eletromagnética 3 mais Y sobre 2. No caso do dublete de Higgs, a parte superior é a parte neutra. Então aqui é mais 1,5. Então isso fixa para nós a hipercarga do Higgs menos 1. Então a gente vai esse Y que é menos 1. Então a derivada covariante do Higgs, na verdade, é isso aqui. Muitas vezes a gente até, já que esse gerador aqui traz o sobre 2, se define essa constante de acoplamento, que a derivada covariante é definida por esse G' sobre 2. Essa derivada, quer dizer, essa constante de acoplamento é um parâmetro livre e a gente redefine ela a partir desse fator 2. É muito comum, a gente se encontra sempre, mas é normal aparecer com um fator 2. A hipercarga está fixada aqui. Então essa é a derivada covariante do Higgs. Vai aparecer em algumas situações aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então a gente vai construir operadores de dimensão 8 que envolvam pelo menos um. Então, os operadores que a gente tem catalogados são esses aqui. Vou botar aqui DI. Vou botar no plural, com fatores, que na verdade não é um só.
Então, observar o seguinte, o campo de Higgs, né, se transforma dessa forma, aqui vamos colocar aqui as transformações SU2, então, transformação SU2, vou botar assim, filhinha, do ponto de vista do SU2, né? Vou botar aqui o parâmetro alfa de x, sigma sobre 2, e os parâmetros, vou botar aqui ômega A, atuando. Então essa aqui é a transformação do SO2, o SO2 é um duplete, constante de acoplamento do SO2. Então tá, o duplete aqui é a transformação do parâmetro local. E a transformação U1 do φ, como nós já calculamos a carga, né, a transformação dele sobre transformações de hipercarga, no caso abeliano, no lugar dos geradores, a gente coloca o valor da carga, que é menos 1. E o parâmetro da transformação, vamos chamar de um parâmetro alfa do x. E aqui. Então, essas são as transformações do duplete de Higgs, segundo SO2 e segundo 1. Claro que as derivadas covariantes, elas são definidas para que se transformem da mesma forma. Então, não preciso nem especificar que dmi filhinho vai assim, e o dmi, as transformações de SO2 do dmi vão assim, e as transformações SO2 do dmi φ também vão assim. Então, o campo e a sua derivada se transformam da mesma forma. Então, esses termos aqui são automaticamente invariantes de gauge. Essa matriz SO2 aqui vem do DAG, cancela aqui, e aqui vai ser a mesma coisa. O mesmo vai acontecer para o mundo, que essas fases vão estar sempre um DAG sem um DAG, DAG sem um DAG. Então, esse operador é naturalmente SO2 um invariante. E qual é o conteúdo deles, né? Como a gente viu, isso aí dá uma série de vértices novos. Tem um vértice só aí, porque vou ter os acoplamentos do Higgs, né? Com os bósons de gauge também. Eu estou dando essa lista aqui, essa lista é conhecida da literatura, né? Eu separei aqui, tá? Quer dizer, na literatura, esses vértices já estão todos catalogados, tá? Eu não estou dizendo nada de novo aqui. Só para lembrar, por exemplo, se a gente expandir essa expressão aqui, por exemplo, um termo, se a gente pegar termos desse tipo que vão interferir, né? Posso pegar, aqui eu vou ter BN1, sigma 1, BN2, sigma 2, BN3, sigma 3. Então eu vou ter o setor de Ws aqui, que vai interferir com o setor de Y aqui, né? Mas isso antes da quebra de simetria, mas a gente sabe como relacionar os B's com os W's e os Z's e sabe relacionar o Y com o W, com o Z e com o fóton. Então a gente sabe relacionar todo mundo. E lembrando que esse campo de Higgs, ele acaba, né, sendo shiftado, na verdade, do gauge unitário, né? A gente toma o campo de Higgs dessa forma aqui, ele é zero, aqui é o valor esperado no vácuo, aqui é o campo de Higgs neutro, sobre raiz de 2, essa é a forma aqui do gauge unitário desse bóson de Higgs. Então, esse setor aqui, quando eu pegar o valor esperado no vácuo, né, desses φs aqui, eles vão poder gerar, porque, por exemplo, aqui eu vou poder gerar, se eu pegar um vértice desse tipo, né, vértice sem derivada do Higgs, esses vértices aqui, eu vou ter 4 bósons, eu vou ter um bóson de gauge aqui, outro bóson de gauge que vem aqui, outro que vem aqui, não importa se eu estou misturando B com B ou B com Y, eu vou ter 4 bósons de gauge. E aí, quando fizer o shift do campo de Higgs, esse Higgs que vai aparecer, que vai ser V mais H, no setor que vai acoplar o V, o Higgs vai desaparecer e a gente vai ter interações quárticas aqui. Então, esse vértice aqui, ele gera também interações quárticas entre os bósons vetoriais. Quer dizer, as interações quárticas entre os bósons vetoriais, elas não provêm só de operadores que tenham só campos de gauge, elas podem provir né, desses operadores aqui também que envolvem o campo de Higgs, porque esses, claro, quando eu abrir essas derivadas aqui, cada derivada dessa tem 3 termos, então são 3 termos aqui, 3 termos aqui, 3 aqui, tem um total de 27 termos, saem todos daí. E aí, quando a gente começar, se a gente se concentrar naqueles termos que marcam só o acoplamento desse setor, esquece esse termo de derivados, os termos que não
vai aparecer termos com derivada do Higgs, mas vamos esquecer, os termos que só incorporam campos vetoriais. Então eu vou ter sempre uma estrutura de 4 bósons de gate. Cada bóson de gate, vou botar assim, bóson de gate, Higgs, bóson de gate, Higgs. Imaginando que eu vou estar me centrando nesses termos aqui. E aí bóson de gate, Higgs do outro lado, e o outro bóson de gate, não importa qual seja o bóson de gate, Higgs. Como esse Higgs aqui agora, ele é, na verdade eu vou botar Higgs. Como esse Higgs aqui depois, ele se explica, né, eu tenho uma perturbação em torno do vácuo da eletrofrágil H, então eu vou, quando eu pegar só esses termos aqui, eu vou ter acoplamentos quânticos dos bósons de gate, isso que eu estou querendo dizer. Então, esses vértices são muito ricos, né, porque além de darem novos acoplamentos do Higgs com os campos de gate, eles vão dar também novas contribuições para os acoplamentos quânticos de gate. Então, o que está contido aí, né, também estão contidos aí vértices quádruplos de gate, tá? Só para chamar a atenção, entre outras coisas, mas eu estou chamando a atenção dos quadrivértices. Então daqui saem quadrivértices também. Depois a gente tem essa interação aqui, que vai ser a contração aqui, a gente está fazendo mini. Aqui a gente pode fazer a contração direto, né, desse derivado aqui, diretamente com essa aqui. E depois a mesma coisa, dNif da H dNif. Então eu posso pegar isso aqui ao quadrado, que é uma situação diferente daquela ali. Então isso ali também dá interação quártica, dá outras interações quárticas. Então, daqui a gente vai ter os operadores que contêm exclusivamente o setor de Higgs. Então, quer dizer, o trabalho classificatório, né, eu estou dando para vocês um resultado. Esse trabalho classificatório pode ser reproduzido. Você pode olhar quais são os argumentos que a gente tem que ter. Invariância de Lorentz, quer dizer, todos os índices bem casadinhos. Invariância de gauge, seja do SO2 que do 1. Né, e a gente invariância CPT. Né, quer dizer, mas aí sendo tudo local, automaticamente a gente tem invariância CPT. CP a gente não precisa se preocupar, porque a gente sabe que CP é quebrado. A simetria CP é quebrada na interação. Agora a gente vai ter operadores mistos. Então, os operadores de dimensão 8, contendo exclusivamente, quer dizer, derivadas covariantes do Higgs, que são esses dois aí. Agora a gente tem uma categoria de operadores envolvendo Higgs, Higgs e field strength. Agora vamos botar assim, operadores mistos. Então, chamar a atenção é o seguinte, tem várias maneiras de se estudar teorias efetivas, tem vários contextos diferentes, né? No contexto do modelo padrão, esse é um procedimento que se usa muito para poder, quer dizer, o que a gente espera é que os desvios do modelo padrão não sejam tão drásticos. Então a gente espera que os desvios dos vértices, né, nos quadrivértices, por exemplo, que estão sendo analisados, já estão sendo analisados, mas agora, quando o LHC parar, aí você vai ter muito dado para analisar os resultados, vão começar a sair, os papers vão começar a sair, e aí a gente espera que a primeira coisa que a gente faz é verificar a validade do modelo padrão. Então, vamos ver primeiro se os desvios observados, as anomalias, elas batem com as previsões dos operadores efetivos do modelo padrão. Se não baterem, aí a gente pode ser que tenha realmente uma física nova, que não seja o modelo padrão, que vai gerar essas anomalias que estão sendo observadas e que não batem com as previsões. Claro que isso é um trabalho muito delicado, o trabalho do fenomenólogo, não experimental. O fenomenólogo, ele pega o modelo, discute esses vértices, e aí já tem todos os programas, todas as
as rotinas prontas para calcular as seções de choques. É lá no cérebro, você estala o dedo, o cara já tem um programa pronto, o cara te dá a resposta em poucos minutos, né? Se o experimental ligar lá de baixo, está acontecendo isso, o cara lá em cima já tem tudo pronto, né? Já é só enfiar os dados ali. Então, é um procedimento longo, né? É um trabalho que não é o cálculo dessas seções de choques, a partir desses dessas, é um trabalho de computação, de bastante envolvimento algébrico, mas os programas estão prontos. Estão todos prontos. Então, é uma questão importante. Agora, eu estou dando o caso do modelo padrão. Se, por exemplo, algum de nós aqui, né, construir um modelo próprio, por alguma razão, tiver um modelo próprio e quiser testar, esse modelo vai ser verificado experimentalmente, um bom passo é saber qual é, quer dizer, dentro de alguma escala, como é que você pode criar alguma descrição efetiva a partir do seu próprio modelo. Quer dizer, você consegue tirar uma teoria efetiva da tua própria teoria, porque às vezes a gente, sobretudo nós que trabalhamos com física de altas energias, às vezes a gente tem escalas de massa mais altas. E aí você pode dizer, não, mas eu não tenho ainda energia suficiente para atingir essa escala de massa que o meu modelo está prevendo. Eu posso estar prevendo, sei lá, alguma coisa na faixa, uma teoria com neutrinos massivos. Posso estar prevendo alguma coisa com neutrino massivo na faixa do neutrino Wright, esses neutrinos estéreis, sei lá, na faixa dos 10 a 12 GeVs. Então, se eu tenho esse modelo, eu vou construir agora a teoria efetiva, usando como cutoff esses 10 a 12 GeVs da massa do neutrino Wright, ou seja, integrando sobre os efeitos desse neutrino Wright e tendo uma física de baixas energias já compatível com a integração sobre esse setor pesado. Como a gente fez no caso, é exatamente o protótipo da QED, eu dei por isso, porque é muito simples. Tem a QED e tem a massa do elétron. O que nós fizemos? Como construir modelos efetivos de fótons, pensando que eu estou lidando no setor de fótons com frequências suficientemente baixas com respeito à massa do elétron. Então, nós pegamos aquele limite de frequência baixa em relação à massa do elétron, somamos sobre aquela teoria efetiva e a soma sobre os efeitos de loop de elétrons. Aí você ganha uma teoria efetiva fotônica e você vai fazer experimentos com esses fótons de baixa energia. Experimento fóton-fóton, espalhamento fóton-fóton, splitting do fóton, e birefringência e outras coisas. Ou, então, você tem uma outra teoria, você tem uma escala de massa, você vai estudar essa teoria numa região de energia que seja mais baixa do que certas massas altas. Então, é uma técnica que ajuda muito a você, às vezes, tirar resultados que aparentemente estão fora do alcance experimental. Então, quem faz supersimetria, nós estamos trabalhando com... Agora a gente está na região do LHC, mas se essas partículas supersimétricas não aparecem na região do LHC, a gente tem que repensar os mecanismos de quebra da supersimetria. E aí pode ser que a gente comece a produzir partículas supersimétricas, não mais na escala do TeV, mas numa escala mais alta, porque a escala de quebra realmente da supersimetria é na faixa de 10 a 12 GeV. Então, eu teria que fazer uma teoria efetiva somando os efeitos dessas partículas supersimétricas que estão na faixa de 10 a 12 GeV. E aí, isso nos ajuda bastante. Ter uma teoria efetiva nos ajuda como um primeiro momento para eu fazer uma física de baixas energias extraída do meu modelo que contempla grandes massas, por exemplo. Tá claro? Esse é o esquema, por isso que é importante. Essa técnica das teorias efetivas tem sido usada muito, até mesmo na matéria condensada hoje ela está sendo usada por conta disso. Então aqui a gente está falando agora de operadores vistos, né? Então os que foram classificados, né, com o setor de Higgs e tensores de intensidade de campo são os seguintes. Aqui eu vou botar outra anotação. A anotação é diferente da do autor, eu vou usar a minha anotação. Aqui são os bósons de Gay, os field strengths, Lie-Algebra Value, Gerson Gans, tá? DMI e UMI. Então, o traço desses operadores aqui. Aqui vai aparecer o traço de duas matrizes sim. E aqui então aqui a gente já vê
também, né, nós podemos gerar. Aqui já tem dois operadores de campo de bósons de Gauge, e aqui também vão aparecer objetos que podem ser quadráticos nos campos de Gauge envolvendo Higgs. Então a gente vai ter de novo aqui operadores quádruplos que vão sair daqui. Mas vão poder sair operadores cúbicos também. Imagina que a gente, por exemplo, aqui pegue dessa derivada covariante do Higgs, pegue só a parte da derivada usual. E esse fator aqui vai interferir aqui, por exemplo, com a parte que envolve os bósons de Gauge. Vamos pegar aqui aquela parte I, G, e vamos botar aqui o nosso campo P, kappa, A, essa parte aqui da derivada covariante. Então eu vou poder ter um verso que tem bóson de Gauge, isso aqui é puro Higgs, e isso aqui é bóson de Gauge também. Aí pensando que esse Higgs aqui é V mais H, então a gente vai poder gerar trivértices de Gauge também, né? Então esses operadores eles geram trivértices e quadrivértices. Só para lembrar vocês aí. Agora, outra coisa é importante aqui é o seguinte, esses vértices aqui que tem, quer dizer, os quadrivértices, puros quadrivértices que vão sair daqui, eles vão sair sem essa derivada. Então eles vão sair, essa derivada, ela tende a trazer, se eu estiver trabalhando na região de altas energias, altos momentos, ela tende a puxar esse valor para cima em relação aos quadrivértices que tem derivada. Então, às vezes o aparecimento de derivada, por exemplo, né, quer dizer, esse operador aqui é um operador que vai poder, quer dizer, quando tiver a derivada do bóson de Higgs aqui, a derivada do bóson de Higgs aqui, nessa região de altos momentos de transfer, esse operador vai ser dominante, por exemplo, em relação a um puro operador de quadrivértice bosônico que vai aparecer aqui, porque cada derivada, ela puxa, né, um fator de energia no espaço dos momentos, então ela tende a puxar o vértice mais, um vértice, vamos dizer, menos irrelevante. Todos esses vértices são irrelevantes, porque são todos operadores de dimensão maior do que 4. Né? Então esse é o primeiro caso que a gente tem, depois a gente pode ter um caso assim. Agora falta completar aqui com 1. Então todos esses operadores aqui são invariantes dele, seguem todos os procedimentos aqui. Então a gente tem esses dois aqui. Depois a gente tem essa outra possibilidade aqui, que é pegar no setor Q1. Então pegar agora aqui, Y', pegando aqui no setor Q1. Isso aqui tudo é setor S2, né, que tem traço. Aqui é o 1. Setor 1 são esses aí, depois mais esses aqui, mesma história dali, Y', Y', kappa. Acho que esse trabalho, quem gosta desse tipo de trabalho é o Leozinho. O Léo que gosta desses detalhezinhos assim, meio iraquiano, né? Ficar cortando o operador direitinho, isso aí é trabalho. Eu sou ruim nesse tipo de trabalho, deixo passar tempo. Bom, eu vou dar essa. A gente tem mais esses exemplos aqui. Depois a gente tem essa possibilidade aqui, que é esses operadores aqui dessa forma. Felicidade. Aí tem um campo de Gauge aqui, sanduichado aqui.
Então, acho que estão lembrados, isso aqui é um dublete, isso aqui, aqui não tem traço por isso, porque isso aqui é um dublete, isso aqui é uma matriz de SO2, no campo de álgebra, e isso aqui é um outro dublete. Então, tem um vetor linha, uma matriz e um vetor coluna. Então, do ponto de vista do SO2, isso é um escalar. É um escalar de SO2, e aqui a gente vai ter o Y, existe, sobrando aqui o limite, depois foram catalogados esses aqui. Se os índices não batem certinho, porque esse índice aqui está contraído com esse, aqui fica bicapa, aqui fica bicapa também. Agora faltam só dois, eu acho que são 7 operadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí agora os operadores que envolvem, esse aqui envolve nós, agora tem esses operadores aqui. Aqui de novo, a gente já tem, não precisa tirar traço, isso aqui é um singlete de SO2. Depois, finalmente, esse operador aqui. Então, só chamando a atenção de vocês, esses são os operadores independentes. Claro que vocês podem pensar em outros operadores nessa direção, mas aí acaba se mostrando, às vezes, por argumentação de reparametrização de campo, ou então alguma propriedade de rearranjamento dos termos, que os termos novos seriam dependentes desses. Essa é a categoria de operadores independentes, né, misturando o setor de Higgs com os field strengths. Tá? Então são esses aqui. Eu estou dando para vocês porque no momento pode não interessar, ninguém está trabalhando nisso, mas como vocês estão fazendo um curso e às vezes lá na frente, lá na hora de trabalhar, a gente precisa fazer referência a esse tipo de coisa, então você já tem um material organizado. Eu vou deixar a referência boa com vocês também, para dar uma olhada nisso. E agora vamos ver os operadores que envolvem somente bósons de Higgs. Agora são operadores de dimensão 8 também, envolvendo apenas field strengths. Não vai ter nenhum setor de Higgs acoplado. Depois eu vou dar a referência aqui. Vocês, como estão trabalhando, todo mundo aí trabalha com os Grigorovs, né? Com os polos, né? Imaginar. E vocês, eu acho que a Sorella já deu seminário, o Márcio também, onde se tem estimativa das massas dos blue balls, não tem? Elas estão saindo na faixa de um GeV, vocês têm ideia? Vocês estão lembrados? Por que eu estou colocando isso? Porque... De números eu nunca sei. Nem o do teu celular, né? Esse é o que menos a gente sabe. Não, mas é só para dizer que talvez numa QCD, né, a gente tem vários tipos de modelos efetivos que você pode gerar. Você pode, por exemplo, considerar uma teoria efetiva usando como energia de corte a massa do blue ball, né, que é uma coisa não perturbativa, ou então também, claro, usando a massa do quark top, que é o quark mais pesado. Então você pode pensar, por exemplo, integrar sobre o quark top, são 174 GeVs, que é uma massa disparatadamente alta, né? Quer dizer, é a massa mais alta do modelo padrão, que a massa do Higgs é 126 GeVs, e a dos Ws é 80, do Z0 é 91, dos leptons é muito baixa, quer dizer, a massa mais alta do modelo padrão,
é a do top. Então você pode, por exemplo, usar a massa do top como cutoff e fazer, de repente, uma teoria efetiva de QCD a baixas energias significando energias muito mais baixas do que a massa do top. Quer dizer, uma topless física, né? Pode fazer uma física topless fazendo integração no top, né? De uma certa maneira, né? Topless ainda bem, mas bottomless não, né? Bottomless é pior, topless ainda dá para fazer. Vamos lá, então vamos fazer uma física aí para vocês. Já não pode falar para o Sorella lá, fazer uma física topless. Sorella, poxa, José, é muito complicado. Não, vai dar problemas. Sorella é todo cuidadoso, né? Bottomless, nem pensar. O Sorella gosta, muito complicado. Complicadíssimo, muito complicado. José, não queira saber. Topless jamais. Operadores contendo exclusivamente field stacks. E agora só os pés. Em termos tipo nível, né? Y ao quadrado, a gente já viu que depois esses termos aqui esse tema que a gente tinha trabalhado também na eletrodinâmica de Heisenberg, né, e que podia escrever em função daqueles invariantes. Então, esses são os operadores, né? Então, são os operadores todos de dimensão 8 que estão catalogados. Uma boa referência para isso, e a referência que envolve um colega nosso, até da USP, né, é o professor Oscar Évora, com o trabalho dele aqui, que eu estou citando,
que é essa referência aqui, que é onde esses cálculos aqui são olhados, né? Tem essa equipe aqui. Review. Quais as referências que você pode achar nesse trabalho? Tá? Então, basicamente, né, o que a gente pretende, né, é dar essa ideia de alguma coisa, quer dizer, algum desdobramento, né, efetivo a partir da teoria eletrofrágil. Então, por exemplo, esse estudo, né, desses quadrivértices, né, a busca dos quadrivértices anômalos é um tópico interessante. Então, faz parte aí, né, da compreensão mais detalhada do modelo. Não só olhar os processos a tree-level, mas ver tudo aquilo que pode ser gerado como operador efetivo. Bom, depois tem uma outra parte dentro do modelo, dentro da teoria eletrofrágil, que pode fornecer para nós uma teoria efetiva interessante, que é o setor de Higgs. Então, professor, pode falar. Eu ainda não se formou aqui de mas eu vou tentar. Então, está essa transforma. A teoria efetiva, ela é conveniente com o experimento, ou seja, o experimento vem antes, e aí você introduz o operador na sua teoria, de maneira que ela seja efetiva. Você tem uma teoria fundamental, aí você introduz os operadores para tentar reproduzir o experimento, ou é o contrário, você introduz operadores da forma que você quer, entre aspas, né, para ser efetivo, claro. E aí faz previsões teóricas de partículas que não são esperadas no modelo padrão, ou são esperadas, correções, enfim. Eu diria o seguinte, os dois processos as duas visões podem funcionar. Você pode, por exemplo, ter primeiro resultados experimentais que mostram desvios razoáveis da teoria. Desvios que não são erros estatísticos, mas que são indicações de que o teu modelo é impreciso. E aí você vai... Então, deixa eu só repetir a tua pergunta, porque você falou bem baixo, né? Pode ser que tenha... Falou baixo. Não sei, mas vou falar, repetir. Então, você perguntou, a questão é a seguinte: é mais interessante, primeiro, do experimento, a gente pensar em construir a teoria efetiva, ou você já pode, inicialmente, dentro do formulado, um modelo físico, buscar um modelo efetivo correspondente, para depois olhar os experimentos. O que vem primeiro, experimento ou teoria efetiva? Depende. Quer dizer, as duas situações são possíveis. Você pode ter, por exemplo, uma teoria que você formula, um modelo que a gente quer estudar, e vai fazer um teste experimental. E aí observa que os resultados experimentais estão desviando das previsões teóricas de uma forma que configure realmente uma anomalia em relação aos resultados teóricos. Não é uma mera desvio estatístico, não é uma barra de erro. Porque de certeza, isso. Associa certeza com a está fora da incerteza. Então, quer dizer, é uma imprecisão mesmo do meu modelo. Aí você pode pensar, então, vamos primeiro, antes de pensar em outro modelo alternativo, vamos tentar ver se essas correções elas não são geradas através de operadores efetivos que eu construo a partir da própria teoria que está sendo testada e que não está sendo muito boa. Então, esse é um ponto de vista.
Agora, do outro ponto de vista, você pode pensar o seguinte: você constrói um modelo físico. E aí você percebe que esse modelo tem duas possibilidades. Ou ele tem uma escala de massa bem mais alta, você tem uma hierarquia de massas, ou você pode pensar, esse modelo mais que eu estou construindo, ele pode ser advindo de um modelo mais fundamental. E aí você fala, bom, se ele está advindo de um modelo mais fundamental, eu posso construir uma teoria efetiva a partir dele, usando aquela teoria mais fundamental no cutoff mais alto, que está no cutoff mais alto, ou eu posso, usando a mesma teoria, quer dizer, pensando que essa teoria efetiva, mesmo que eu não tenha um cutoff alto, ela tem massas mais altas. E eu vou usar o setor de baixas massas, vou estudar a física só do setor exclusivamente de baixas massas. Então, eu vou trazer os efeitos das altas massas para os operadores efetivos e vou construir uma teoria de baixas massas, uma teoria efetiva só para o setor de baixas massas, usando só os campos do setor de baixas massas e pensando que o setor mais alto está desacoplado, ele vai dar apenas, ele vai ser representado por esses operadores efetivos que eu vou construir. Então, as duas situações são possíveis. Agora, um outro possível desdobramento das teorias efetivas no âmbito da teoria eletrofraca seria o setor de Higgs. Se a gente olhar agora o setor de Higgs, pensando da seguinte maneira: o autoacoplamento, vamos dizer, forte. Vamos escrever assim. Vamos ver o que significa isso. Então, quando a gente pega o setor de Higgs, né, normalmente a gente, independentemente, não estou falando aqui de teoria eletrofraca, estou falando do setor de Higgs genérico. Nós temos o bóson de Higgs, vamos dizer assim, o campo de Higgs, e temos aqui o potencial de Higgs. O potencial de Higgs geralmente a gente representa assim. Bota aqui aquele parâmetro M2, phi staff, e bota aqui o menos lambda sobre 4, phi staff ao quadrado. Geralmente a gente adota essa notação. E aí a gente aqui pode fazer o seguinte: eu posso escrever esse termo aqui, colocando menos, posso botar aqui o lambda, posso escrever esse termo aqui como sendo menos lambda sobre 4, phi staff, e aqui eu vou escrever phi staff, vai ficar menos lambda sobre 4, phi staff ao quadrado, e aqui a gente já tem, vamos escrever aqui mais M2 mais 4M2 sobre o lado. A gente pode colocar aqui mais 4M2 sobre o lado. Vamos dizer assim. Então isso aqui ele reproduz ali o setor de Higgs, certo? Tá, menos lambda sobre 4, phi staff ao quadrado, e aqui vai ficar menos M2 phi staff. Então a gente pode escrever o potencial de Higgs genericamente dessa forma. E aqui a gente sabe, tem esse potencial aqui, quer dizer, quando a gente tem a quebra espontânea da simetria, o que a gente tem que vai pegar esse valor aqui, quer dizer, a gente vai querer pegar o módulo de φ ao quadrado. Aí, lembrando, aqui a gente pode lembrar que esse M2 aqui é negativo, né? Quer dizer, o que a gente vai ter aqui é módulo de φ ao quadrado igual a menos 4 M2 sobre lambda. É o que dá módulo de φ para nós, vai ficar assim, né? Raiz, vai ficar assim, raiz de menos 4 M2 sobre lambda. Lembrando que M2 é negativo, então isso aqui é um número positivo aqui dentro, e é isso aqui que a gente identifica, né, como o valor esperado no vácuo. Então o que a gente observa é que o valor esperado no vácuo do Higgs, isso aqui é a estrutura geral, isso vai valer para SO2 também, depois é só transformar o φ no duplete. Mas a estrutura geral do setor de Higgs é o termo cinético do Higgs complexo, e aqui o potencial de Higgs, que é o potencial renormalizado, φ4 em 4 dimensões, com φ staff φ aqui, e aqui a interação quântica, a interação quântica. E quem
define, né? Quer dizer, aí, claro, o trabalho que a gente faz é minimizar esse potencial, e a gente vê que esse potencial tem essa forma aqui, né? Esse carinha aqui é um número positivo definido, isso aqui é positivo definido, mas isso aqui é negativo, então esse carinha aqui pode ser zero. Então esse mínimo aqui vai acontecer dessa forma aqui. Então esse V aqui, ele está carregando duas coisas importantes. Esse termo aqui, né? Está dando aqui para nós o V2, ele tem uma razão entre a massa e a constante de acoplamento. Eu não sei se todo mundo lembra, todo mundo já fez esse exercício uma vez na vida, quando tem a quebra espontânea de simetria e a gente faz o shift do campo, a massa dos bósons de gate, né, ela acaba sendo sempre a constante de acoplamento de gate, as massas dos bósons, o que vai acontecer quando eu faço um acoplamento mínimo ali, né, vai aparecer o famoso P, φ, estar, φ, a mi, a mi. Então, no setor de gate, quando esse campo, né, adquirir o valor esperado válido, quando aí a gente shiftar o nosso gate, vai ser φ, estar mais V, φ mais V, e aqui a gente tem a constante de acoplamento de gate ao quadrado. Por quê? Porque isso vem da derivada. A derivada covariante do Higgs, se eu agora introduzo o Higgs, né, dentro de uma simetria local, então nós vamos ter a derivada covariante, vai ser dμφ mais I, constante de acoplamento, bóson de gauge, φ. Então, o vértice que vai interessar para nós, vamos usar dμφ estar, dμφ vai ser esse vértice que vai ficar o menos IG a μφ estar, vezes IG a μφ estar. Então vai ficar G2 φ estar, φ, a minha μ. Então, devido à quebra espontânea de simetria, aqui eu vou produzir um V2. Então, a massa do bóson de gauge, ela sempre sai nessa escala. Ela sempre sai. Posso pensar assim, a massa do bóson de gauge vai ser a constante de acoplamento de gauge e o valor esperado no arco Higgs, que dá a escala de quebra de simetria. Então, quer dizer, a massa do bóson de gauge, como a constante de acoplamento é sempre um número pequeno, que a gente estima ser menor do que 1, então, quem está dando a escala de massa do bóson de gauge é o próprio valor esperado do vácuo Higgs. A quebra espontânea da simetria, ela marca a massa do bóson de gauge. Se a gente olhar para os escalares, para os férmions, né? Então nós temos os acoplamentos de Yukawa, férmio, bóson de gauge. Uma estrutura desse tipo, não precisa ser o mesmo férmio. E aí a gente vê que isso aqui vai gerar o V, então a massa dos férmions, ela sai constante de acoplamento de Yukawa vezes V. Então, quem é fundamental para a geração das massas, né, é o valor esperado no vácuo Higgs. Mas o valor esperado no vácuo Higgs, ele acaba sendo a razão entre... E agora, quando a gente tira a massa do bóson de Higgs, ela sai, usando aquela normalização lá, a massa do bóson de Higgs ao quadrado, ela sai menos 2m2. Então, quer dizer, o parâmetro de massa que está no potencial de Higgs, ele acaba sendo, na verdade, a própria massa do Higgs. A massa do Higgs, ela não depende de constante de acoplamento. Ela já é um parâmetro que você colocou no potencial. Isso, inclusive, é um dos pontos fracos, é um calcanhar de Aquiles do modelo padrão, porque a massa do Higgs, ela não é calculada pelo modelo padrão, ela já entra como input, é um parâmetro que já está lá dentro. A massa de bóson de gauge, não. Ela é gerada a partir de coisas, de acoplamentos mais fundamentais. Então, agora, o que é importante é que a escala da quebra espontânea da simetria, ela é marcada por essa razão entre, no fundo, esse M que está aqui, a gente pode dizer que é a massa do Higgs. Então, a massa do Higgs já está aqui. E vai aparecer essa razão entre a massa do Higgs, né, e a constante de acoplamento. Então, quando essa constante de acoplamento se torna muito forte, imaginar que eu tomo esse limite. O lambda é bastante grande e a massa do Higgs cresce também junto, de tal maneira que essa razão permaneça constante. Isso aqui vai fazer o papel do V2. Né? Então, quando a gente diz, eu estou pensando num autoacoplamento forte de Higgs, né, não é no sentido da interação forte, é no sentido que eu vou estar trabalhando na região de grandes constantes de acoplamento. De tal maneira que a massa do Higgs também ela fique alta, a ponto tal de manter essa razão constante. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: vamos olhar para o setor de Higgs da teoria eletrofraca
pensando que a gente vai estar trabalhando nesse limite de, vamos dizer, limite físico, né? Massa de Higgs muito grande, ou seja, a massa de Higgs tendendo ao infinito, vamos colocar assim, né? A massa do Higgs é muito grande e o acoplamento quântico do Higgs também é muito grande, de tal maneira que essa razão aqui, M2 sobre lambda, né? Eu posso botar assim, que tem esse menos módulo de M, vou botar, como M2 é negativo, menos M2 é positivo, né? Deixa eu botar assim. Então isso aqui vai ficar módulo, vamos dizer assim, basicamente módulo de M sobre raiz de lambda, né? Vai ser o nosso V. E isso aqui é finito. No caso da teoria eletrofrágil, esse V a gente sabe, né? No caso da teoria de Salant-Schweiger, esse V aqui é na faixa de 246 Hz. Bom, então vamos considerar o seguinte, vamos pensar no modelo, no padrão, da teoria eletrofrágil, em que eu estou estudando esse limite, de tal maneira que esse lambda aqui, então olha, esse lambda aqui é muito grande. Mas essa razão aqui é finita. Então, quando esse lambda é muito grande, se esse lambda, isso aí dá uma contribuição para a energia. Se o lambda é muito grande e eu quero manter a energia do sistema finito, o que eu devo ter é que isso aqui deva tender a zero, que é possível, é claro, porque M2 é negativo, isso é uma grandeza eminentemente positiva, né? Isso aqui é um módulo ao quadrado e isso aqui é negativo. Então, isso aqui tendendo a zero e isso aqui tendendo a infinito, eu posso manter essa razão aqui constante. Desculpa, finita, não constante, finita. Então a ideia que se tem, isso aí vou dar referência para vocês também, foi uma linha de trabalho muito interessante que foi estudada na década de 80. Deixa eu pegar aqui as referências fundamentais, são essas aqui. Vou pegar aqui, são essas duas. Isso é interessante porque dessa discussão a gente descobre um modelo sigma não linear dentro da teoria eletrofrágil. Claro, como uma teoria efetiva, né? Então tem esse trabalho aqui. Vou dizer o seguinte, as referências para essa discussão que eu considero boas são essas aqui, que foram inclusive as primeiras e são muito bem escritas. É o Nuclear Physics, tá? Nuclear Physics, ok? Esse paper é muito bom, ele é muito interessante porque ele não trata só desse assunto. Ele tem resultados muito interessantes de teoria de campo. Ele desenvolve algumas argumentações muito interessantes de teoria de campo no que diz respeito ao desacoplamento. Então vale a pena dar uma olhadinha nesse livro aí, desse artigo. Depois nós temos esse aqui. Esse aqui é a referência. Tem essa referência aqui. Também é o Nuclear Physics. Esse trabalho aqui é muito interessante, mas eu não achei esse trabalho, pode ser que já esteja, assim, é um trabalho antigo, mas eu só achei a versão em pré-print dele. Deixa eu ver.
Lawrence Berkeley Laboratory Preprint. Isso aqui é a era anterior ainda aos arquivos, né? Então se usava fazer os preprints ainda, né? E aí, mas vocês conseguem localizar 23.292 e a Universidade de Berkeley. Esse trabalho aqui é bem interessante, está bem ligado a esse primeiro aqui. Então, esses trabalhos aqui, todos eles, e tem finalmente esse aqui que eu vou dar para vocês agora, que é de novo um trabalho desse Schubert, com a professora Mary Gaillard, que é essa professora aqui, Mary Gaillard. Para vocês que fazem supersimetria, a professora Mary Gaillard era a esposa do Zunino, do Verso Novo, né? Na verdade, ela era casada com um experimental francês, o sobrenome Gaillard, e depois ela se divorciou e casou com o professor Zunino. Então, esse aqui é um Physis Letras B.